Hoje vamos falar de um tema ainda pouco conhecido pela maioria: mucopolissacaridoses. São doenças genéticas, classificadas dentro de um grupo de erros inatos do metabolismo. Vamos conhecer melhor as características das chamadas MPS, a importância do diagnóstico precoce e como o tratamento tem mudado o futuro das pessoas acometidas pela doença. As mucopolissacaridoses são doenças que provocam o mau funcionamento de determinadas enzimas, essenciais para várias reações químicas dentro do nosso organismo. Não conhecia a mucopolissacaridose. Ninguém da minha família possui essa alteração, nem um vizinho, nem um conhecido. Na verdade, eu nunca tinha contato, com essa alteração, com essa síndrome. Há 550 doenças diferentes nesse grupo classificado como erros inatos do metabolismo, ou seja, doenças que nascem com o indivíduo, são herdadas dos genes dos pais. Para entendermos melhor como o pai e a mãe transmitem a doença ao filho, vamos lembrar o mecanismo da herança genética. A constituição genética de cada indivíduo é determinada por cerca de 30 mil pares de genes que se recebe do pai e da mãe. Os genes estão localizados nos cromossomos. Todas as características de uma pessoa, cor dos olhos, de cabelos, de pele, estatura, etc., inclusive o metabolismo, ou seja, como o nosso organismo funciona por dentro, são determinadas pela constituição genética. Cada enzima do organismo é produzida a partir da informação contida em um ou mais pares de genes que herdamos do pai e da mãe. O problema é que cada um de nós carrega, em média, cerca de 10 genes com defeito. Então, o que vai acontecer? Então, o pai e a mãe de uma criança com mucopolissacaridose, os dois carregam um gene com a informação correta e um gene com a informação errada. A cada vez que eles forem fazer um filho, quando eu tenho dois genes, por exemplo, o azão e o azinho, e eu vou fazer um filho, para o espermatozoide só pode metade, né? Metade do pai, metade da mãe, para o óvulo também. Então, ou vai o azão, e é uma pessoa normal, um filho normal, ou vai o azão e um azinho, em duas chances, que é 50%, vai ser uma pessoa como o pai, como a mãe, normais, né? E uma chance em 4, que vai ser de azinho do pai, azinho da mãe, os dois genes só têm a informação errada. Ele não vai ter enzima e ele vai fazer essa doença de depósito. Bom, na verdade, eu fiquei sabendo que o meu filho mais velho tinha mucopolissacaridose. Eu já estava grávida do Dudu, mas não sabia. É fundamental saber que não existem culpados. Não deve haver sentimento de culpa por parte dos pais, da família. Não há como identificar antecipadamente quais são os tais 10 genes com defeito que cada um carrega, nem com todo o avanço da ciência. A gente só trabalha com identificação, aquilo que se ouve falar de análise de DNA, quando eu sei qual é o problema. Agora, procurar uma agulha no palheiro, que seria procurar quais são os 10 que o indivíduo carrega com defeito? Não sei. Eu só sei que, por exemplo, um casal que tem uma criança com MPS 1, mucopolissacaridose do tipo 1, eu tenho certeza absoluta que o pai carrega um gene e que a mãe carrega um gene. Da mesma forma que eles carregam um gene para a cor do olho, para o tipo do cabelo, você percebe? Vem tudo num pacote, né? Então são as coisas que acontecem. O que é possível fazer é um aconselhamento genético. O médico explica à família que já tem um filho ou um irmão portador de doenças causadas por erros inatos do metabolismo sobre o risco do casal ter um outro filho com mucopolissacaridose. O maior problema das mucopolissacaridoses é a digestão ou a degradação das chamadas grandes moléculas. Essas grandes moléculas, por exemplo, eu vou explicar de uma maneira bem mais, eu acredito que mais prática, né? As nossas células do nosso corpo, tanto as de fora, né, da pérola, como as células de dentro, elas são renovadas, né? Elas precisam renovar de tempo em tempo. Então, quando ela morre, a célula, ela tem que ter um lugar para onde ela vai. E a gente tem um local que é o lisossomo. E dentro do lisossomo, há mais de 300 enzimas para fazer a digestão de cada substância que temos no organismo. Nas MPS, ocorre a deficiência ou falta de enzimas que digerem substâncias chamadas glicosaminoglicanos, ou GAGs, antes conhecidas como mucopolissacárides. Quando os GAGs não são digeridos devido à deficiência de alguma enzima, uma parte fica depositada no lisossomo e outra é eliminada na urina. O acúmulo, o depósito dessas substâncias faz com que as células fiquem grandes, aumentando o tamanho de órgãos como o fígado, o baço e tecidos, como a pele, que tem muitos lisossomos. Ou seja,
As manifestações clínicas da MPS variam de acordo com a enzima que está deficiente e elas são classificadas atualmente por números. Nas mucopolissacaridoses, a gente tem pelo menos 7 tipos diferentes de mucopoli. E aí eu vou ter 3 desses 7, 3 tipos são muito parecidas, que seria a mucopolissacaridose do tipo 1, que é a chamada Hurler e Shea, mucopolissacaridose do tipo 2, que é a chamada Hunter, e a mucopolissacaridose do tipo 6, que é a chamada Marotolami. Foram 2 médicos franceses que descreveram, tá? Que é a tipo 6. Elas são muito parecidas e elas têm em comum várias coisas. Elas têm em comum, elas têm alterações faciais com o decorrer da idade. Elas vão ter alterações na aparência delas. Então, elas vão ter depósito na pele e a pele fica um pouco mais dura, como se a pele tivesse inchada. Você coloca a mão e você não consegue sentir, não tem essa consistência da pele. É como se ela tivesse endurecida, tá? Nem sempre os sintomas são aparentes logo no início da doença. Por isso é preciso ter conhecimento e estar atento. Os sinais de alerta, às vezes, é difícil de quem está do lado da criança o tempo inteiro notar, mas seria principalmente a criança, em algum momento, ela começa a demorar na evolução, na curva do crescimento. Quer dizer, em geral, as crianças são grandes de início e depois elas vão ficando mais baixinhas, vão ficando fora da curva de crescimento. Em geral, existe uma macrocefalia, ou seja, a cabeça é grande. E existe uma tendência muito grande a infecções respiratórias de repetição. Nas mucopolissacaridoses 1, 2 e 6, não raras vezes, o bebê recém-nascido é aparentemente uma criança sem a doença. E a partir de 1 ano, a mãe começa a notar que vai mudando traços faciais. A outra característica importante é no esqueleto. Então, nos ossos e nas articulações, eles têm limitações importantes. Essa substância que não é quebrada, ela é muito importante para a mobilidade, para dar estabilidade para a coluna. Ela faz parte desses músculos que seguram a nossa coluna para ficar uma vértebra em cima da outra. Há uma dúvida também em relação à condição mental nos casos de mucopolissacaridoses. Vamos ver uma orientação. Na mucopolissacaridose 6, a parte cognitiva não é afetada, mas às vezes um pouco mais para frente, por conta da própria progressão da doença, pode haver uma limitação visual e pode haver uma limitação auditiva, e algumas pessoas podem achar que a criança tem algum tipo de déficit cognitivo por conta da alteração sensorial, que não é verdade. Nas outras mucopolissacaridoses existe comprometimento cognitivo, no tipo 1, tá? Principalmente o tipo 1 Hurler, e o tipo 2 podem vir acompanhados de comprometimento cognitivo. O tipo 3 não dá um quadro orgânico assim tão grave, mas a parte mental é muito comprometida. E o tipo 4 e o tipo 6 não costumam dar alteração cognitiva. Meu nome é Caio. Nasci no dia 27 de junho de 2005, em Paraguaçu, Minas Gerais. Estou com 6 anos. Tenho uma doença rara chamada mucopolissacaridose e faço tratamento há quase 3 anos. Estudo na Escola Municipal Luiz de Melo Viana Sobrinho desde os meus 4 anos. Eu vou contar um pouco da minha pequena e valiosa história. Quando pequeno, eu era como todos os bebês. Não apresentava nenhuma diferença entre as outras crianças. Com 2 anos, minha mãe descobriu que eu estava com um probleminha na minha coluna. Foram feitos exames e o diagnóstico foi uma escoliose. Me levaram ao pediatra, ao ortopedista, até chegar em um neurologista. Então minha vida começou a renascer neste momento, quando este médico descobriu que eu tinha uma doença genética
e rara. Minha mãe não queria acreditar naquilo que o médico falava, pois não conseguia enxergar seu filho com uma doença. Foram vários e cansativos exames, até que um exame de Porto Alegre constatou que eu tinha mucopolissacaridose, tipo 6. O médico no momento não pôde esclarecer muito sobre a doença, pois também tinha pouco conhecimento. Foi muito difícil para minha família aceitar. Acharam que minha mãe estivesse louca e o médico mais ainda, pois não parecia que eu tinha uma doença tão severa. Meus pais começaram a pesquisar sobre a doença na internet, até que minha mãe encontrou uma associação da mucopolissacaridose que auxilia pacientes a conseguir tratamento. Mais uma vez, minha família decepcionou, pois o tratamento ficaria muito caro, mas existia uma chance de conseguir através de um processo judicial junto ao governo, com poucas chances, pois o governo alegava que nem todas essas crianças precisavam tomar esta medicação. Meus pais entraram na justiça e, para nossa alegria, em um mês ganharam a causa. Resultado: tenho medicação para o resto de minha vida, pois toda semana eu e minha mãe vamos à cidade de Alfenas para fazer as infusões. Vou toda segunda-feira, fico 4 horas tomando a medicação. A única coisa que me prejudicou e que me diferencia dos meus colegas é no tamanho, pois perdi 15 centímetros de minha altura. Isso por não ter tomado a medicação desde o começo, mas tenho só que agradecer, pois tenho uma vida totalmente normal. Talvez se não tivesse tomado essa medicação, não poderia estar aqui para contar minha própria história para vocês. Hoje mesmo, com tantas dificuldades, frequento uma escola normal, tenho vários amigos, quase a escola inteira me conhece, pois brinco, estudo, faço de tudo. Não é à toa que eu gosto de viver, estudar, e também sou o xodó de todos na escola Melo Viana. Eu agradeço a Deus, agradeço aos meus pais e agradeço a vocês da Escola Municipal Melo Viana Sobrinho. Meu muito obrigado.